Oi, pessoal, eu sou o Lucas, eu sou jornalista, copywriter e UX writer. Hoje eu estou aqui a convite da Arara School para falar com vocês um pouquinho sobre mensagens de erro, mas antes me apresentando, eu falo aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, uma cidade bem no sul do país. Eu trabalho com conteúdo há coisa de 7 anos e há dois eu comecei a migrar para o UX Writing. E hoje eu trabalho no Melhor Envio, que é uma empresa do grupo Local Web, onde eu ajudei a empresa a criar um time de UX Writing, e hoje eu lidero esse time. E também muito importante é que eu sou o doido dos gatos, eu sempre gosto de trazer isso em qualquer apresentação que eu faço. E trago provas também, que é da esquerda para a direita temos a Nebulosa, Luna e Mostarda, que são os meus gatos. Talvez eles apareçam aqui no decorrer da apresentação. E então, como eu comentei, vou falar com vocês sobre mensagens de erro e interfaces gráficas. Já que nem todos os caminhos levam a Roma, eu gosto de fazer essa brincadeira porque na nossa vida a gente traça caminhos, né, traça rotas e às vezes a gente encontra obstáculos no meio do caminho, não é sempre que a gente chega onde a gente gostaria de chegar ou chega com algum atraso. Então acho que é uma boa analogia para falar de mensagens de erro. E sempre que eu vou precisar trabalhar numa tarefa que envolve criação de mensagem de erro, esses três pilares que estão aqui, utilidade, orientação e respeito, são pontos que norteiam a minha produção, tá? Que é pensar nessa redação X para quando as coisas não saem como a gente espera, quando as coisas dão errado. O primeiro deles é utilidade, então a gente tem que pensar em fornecer informação útil para que a pessoa possa entender os próximos passos. Se eles existirem, também isso é importante. Em relação à orientação, é a gente mostrar para a pessoa que atitude que ela pode tomar e também ter a sinceridade de admitir quando não tem o que ela possa fazer para continuar naquela estrada. E o respeito é fazer o possível para a gente se colocar no lugar da pessoa que vai receber aquela mensagem. Que momento que ela vai estar na jornada dela, sabe? Aquilo ali ela vai estar sentindo frustração, provavelmente, um cenário de erro, ela vai estar com raiva, insegurança. Então, até um tempo tinha uma escola assim no writing que tentava transformar mensagens de erro em cenários engraçados, num momento descontraído. E mais recentemente a gente vem questionando bastante isso, assim, porque em que momentos que isso cabe, em que momentos que é só desrespeitoso com a pessoa, que ela está tentando, um pai está tentando comprar uma passagem para a filha ir para Disney, e aí o cartão dele não libera o limite, ele trava, então a gente vai mostrar para ele uma mensagem como: ops, que pena, tente mais tarde, ou a gente vai tratar isso com um pouco mais de seriedade. Acho que é uma questão que depende muito do tom de voz da marca e a gente precisa pensar bastante nesse ponto do respeito para não irritar ainda mais as pessoas no momento que já é frustrante, que é o cenário de erro. E eu tô aqui para falar de mensagem de erro, porque primeiro eu acho que é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, e eu acho que é uma oportunidade que o produto, que a marca tem de realmente estabelecer o seu tom, mas antes de tudo, tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir esse erro, porque as mensagens de erro elas são interrupções da experiência e é interessante que toda experiência faça o possível para prevenir esses erros, evitar que eles aconteçam. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que erros aconteçam, né? Eu coloquei aqui três possibilidades, que é erros de input, sinalização de campo incorreto e validação de campos, né? Nesse exemplo do lado, que é um print do Nubank, o aplicativo ele nem deixa tu continuar se tu não inserir um CPF válido, né? Isso evita que a pessoa, por exemplo, preencha um longo formulário, vá ao próximo step e aí não consiga continuar porque tinha uma informação incorreta. Então a gente pode evitar o erro já mostrando, indicando o que, que a pessoa precisa fazer. É interessante do tom do Nubank, que é um exemplo assim, todo mundo traz o Nubank, né, mas eles fazem isso muito bem, então acho que é um case legal, eles não dizem, você digitou um CPF errado, sabe? Eles dizem, precisamos de um CPF válido, então ele não está colocando a culpa na pessoa usuário. E aí, com validação de campos, que é uma coisa já da parte técnica, a gente consegue saber, né? Então, um CPF é um número composto de tantos dígitos, validado ali pela Receita, então impede que a pessoa cometa um erro e ajuda ela a continuar com a experiência, tá? A questão da sinalização do campo incorreto também é uma coisa que a gente pode, com esse vermelho na tela ou com indicadores visuais,
a gente guia a pessoa para entender onde que está aquela informação que ela precisa alterar. E aí eu trago duas heurísticas de Nielsen para ficar de olho, que elas são 10 na verdade. Então vocês podem, é meio que os 10 mandamentos assim do X. E tem fácil de encontrar no Google, tá? Mas duas delas são bem aplicáveis no cenário de mensagem de erro. A primeira é a prevenção de erros, que é um pouco isso que eu estava comentando. Então, nesse exemplo aí, ele é do Windows 7, se eu não me engano. E ele é um erro que ele avisa que a pessoa não pode colocar um nome de computador com mais de 14 caracteres, né? Então, ele previne que a pessoa cometa um erro antes dela terminar ali de enviar, de preencher todas as informações. Uma outra heurística de Nielsen que eu acho muito importante é ajudar os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. Nesse print aqui, ele é do Windows 11, eu gosto bastante o Windows ele é muito usado dos dois lados, né, de case de boas mensagens de erro e de péssimas. Eu trouxe aqui um pouco dos dois, tá? Mas essa parte aqui a gente tenta copiar uma pasta para um caminho em que já existe uma pasta com o mesmo nome. Aí isso causa uma situação de erro, mas a mensagem ela ajuda a pessoa a entender onde que ela está e quais são os próximos passos, tá? Então ela cumpre muito bem essa heurística e por isso que eu trouxe aqui ela como exemplo. Mas, né, quando a gente não consegue evitar o erro, como que a gente escreve uma mensagem de erro? Eu trago aqui algumas dicas. Então, estrutura de uma boa mensagem de erro com base nesse livro aqui, tá? Que é Redação Estratégica para o X, da Torrey Podmajarsky, que ela é uma UX Writer muito conhecida. Esse é um livro praticamente a bíblia, né, dos UX Writers atualmente. Então ela traz nesse livro uma estrutura que eu acho bastante boa de mensagem de erro, que é a seguinte: primeiro, o nosso título orienta e a gente mostra a possível solução do erro já de cara, assim, a primeira coisa que a pessoa vê é um possível caminho para continuar na estrada dela. O texto de apoio, ele dá uma explicada de uma forma sucinta e assim, quando eu falo em sem tecniquez, é para a gente evitar jargão daqui a pouco do time de desenvolvimento ou códigos de erro que não vão levar a pessoa a uma explicação. E os botões eles fornecem ações claras, né? Que é o que a pessoa pode fazer a partir daquela mensagem de erro, assumindo que ela possa fazer alguma coisa. Levando em conta essa estrutura aqui do título que orienta, do texto de apoio que explica e dos botões que fornecem ações claras, eu trago assim 4 dicas práticas que eu uso no meu dia a dia como X-Writer e com o meu time também, de como escrever essas mensagens de uma forma que siga todos aqueles padrões, aqueles pilares lá do começo, né, que é a utilidade, orientação e respeito, e também pensando nessas, digamos, regras assim que a Torrey nos passa no livro. Então, a primeira delas é concisão, e eu trago aqui uma brincadeira que é difícil saber o que é mais limitado, se é o espaço que a gente dispõe para os textos ou a disponibilidade das pessoas para lê-los, porque ah, tem uma coisa que o Bruno Rodrigues, que é um cara que eu adoro, ele sempre fala da voracidade do consumo da informação, né, que a gente vive nessa era, que tudo é muito rápido e as pessoas elas querem ter as suas tarefas concluídas, elas não querem ler longos textos em telas de aplicativo. Então, por isso, concisão é tudo, a gente precisa ser objetivo e a gente tem o desafio de ser objetivo sem ser robótico e tem o desafio de ser conciso ainda utilizando o tom de voz da marca, mas a gente precisa ser, é essencial. A dica 2, que é priorize o que é indispensável, ela tem um pouco a ver com isso da concisão, mas é um exercício da gente tentar realmente fazer uma tabela, bater várias opções do mesmo texto para ver o que é indispensável ali. Né? Se a gente tira uma informação que é indispensável do texto, ele dá uma desmoronada. E quando a informação ela não é indispensável, se ela sai, a pessoa ainda consegue continuar, a pessoa consegue fazer o que ela precisa naquele momento, porque às vezes a gente tem uma ânsia de dar toda a informação, mas a informação ela pode ser partida de acordo com o momento que a pessoa está da jornada. Ela pode precisar de um pedaço de informação agora para continuar, e mais para frente ela pega um outro pedaço, né? E assim, porque a jornada a gente não pode, às vezes, como redatores, a gente recebe
a missão de fazer a mensagem de erro por uma tela. E a gente só vê aquela tela, né? Então, é muito importante a gente não ver só aquela tela, a gente saber do contexto, a gente ter essa noção mais abrangente. Essa terceira, que é se precisar escolher entre informar e orientar, oriente. Eu já tive várias situações assim em que o espaço que eu dispunha para passar uma mensagem, ele era muito, muito limitado. E a gente nem sempre tem como informar para a pessoa o que causou aquele erro e como que ela vai continuar. Né? Então, ou a gente informa ou a gente orienta. E pensando no trabalho, né, no job to be done, eu gosto desse conceito, no trabalho que a pessoa precisa fazer ali, se a gente tiver que escolher entre informar e orientar, eu ouso afirmar que na maioria das vezes, talvez uma porcentagem muito alta aí, tá? Chutando 90 e tantos por cento, o melhor caminho é orientar a pessoa para que ela possa seguir. Se a gente tiver que escolher entre um ou outro, tá? Quando a gente consegue orientar e ainda assim dar um contexto para a pessoa, para respeitar ela, explicar o que aconteceu, é legal. Mas não é sempre que vai ser possível. Então, se tivermos que escolher, eu sempre escolho por orientar. Dica 4 é sobre não colocar a culpa nas pessoas, até voltando um pouquinho naquele exemplo do Nubank que eu comentei no começo, que ele fala para a pessoa inserir um CPF válido. Não diz para ela que ela inseriu um CPF, você digitou um CPF errado. Né? Então, esse tipo de culpabilização não ajuda a pessoa a seguir em frente. Não quer dizer que a gente vai ofender a pessoa por isso, mas é simplesmente o produto culpando a pessoa por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer ali. Não é produtivo para ninguém, assim. Então, o ideal é a gente não colocar a culpa em ninguém e só apontar o caminho. E aí, uma parte que, antes de começar a escrever, né, eu trouxe aqui algumas dicas de como escrever mensagens de erro, de também como evitar que elas apareçam, se a gente puder, né, pensar em coisas que vão, que a gente vai poder não ter uma mensagem de erro na nossa experiência, mas quando a gente precisa, quando a gente vai escrever, antes ainda de começar a escrever, tem algumas coisas que, alguns pensamentos que eu acho que são muito importantes a gente ter. E o primeiro é entender o contexto dessa pessoa. Então, aquilo que eu comentei sobre o redator receber uma tela com um erro e escrever uma mensagem de erro. Não pode ser assim, a gente tem que entender o que a pessoa estava tentando fazer quando ela deu de cara com aquela mensagem. Então, se a empresa te ofereceu só essa tela, tu vai ter que ir atrás, vai ter que buscar ali o time de UX, enfim, ir atrás de realmente entender e mostrar que tu precisa estar por dentro de todo o processo, né? O X-Writer, ele é parte do time de UX, dependendo da organização da empresa, enfim. E a gente tem que entender o contexto que a pessoa estava, para poder realmente escrever uma mensagem que seja significativa e não algo genérico que não vai fazer diferença na experiência dela. A gente entender também o que causa o erro é muito importante para saber como que a gente vai se posicionar em relação a ele. Então, o erro pode ser alguma coisa técnica, pode ser uma regra de negócio, mas compreender isso é essencial para guiar a pessoa na próxima atitude, né, no próximo passo que ela vai fazer, porque a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, assim, para poder orientar, né? Então, usando o meu exemplo lá de Roma, de estradas, toda essa analogia aí, digamos que a gente é um guia turístico, né? A gente precisa conhecer o lugar que a gente está apresentando para alguém para de fato apresentar. E aí, maus exemplos também ensinam, acho que não seria uma fala sobre mensagens de erro se não trouxesse alguns exemplos ruins, assim, que tem vários artigos na internet, tem meme, tem em fórum, vocês podem encontrar vários. Eu trouxe só 4 aqui, mas esse primeiro é Are you sure? Você tem certeza? Sim ou não, né? Certeza de quê? Esse outro que é falha catastrófica da direita. Então, são mensagens que não acrescentam nada, né, na experiência da pessoa. E o Internet Explorer era famoso por fazer essas, né? Tipo, unknown error. Unknown é ótimo, né? Mas é erro desconhecido. Ou Windows 10. Alguma coisa aconteceu, isso aí no processo de instalação. Então, a gente, volta e meia, eu tenho uma pastinha, assim, que quando eu topo com um erro muito bizarro, eu dou um print, salvo ali e fica para consulta, sabe? Porque a gente pode aprender também de exemplos que não levam em conta esses
pilares, essas dicas que eu trouxe aqui, e também várias outras que eu não trouxe e que existem, mas para a gente evitar repetir esse tipo de coisa, a gente já está bem mais maduro aqui no Brasil em relação a isso. É tanto que eu trouxe só uns erros um pouco mais antigos, mas na questão da anedota mesmo, porque é difícil hoje a gente encontrar alguma mensagem de erro tão ruim assim em produtos consolidados. Talvez a gente encontre, eu ainda não encontrei, mas é bom a gente estar de olho nos maus exemplos também. E aí aqui eu queria, já encaminhando para a conclusão, falar sobre dois benefícios que boas mensagens de erro trazem para o produto. E aí o primeiro deles é a economia de dinheiro. Isso aqui é muito interessante para quando a gente precisa conversar com um tomador de decisão, né? O pessoal fala a língua do dinheiro, a gente precisa falar também. Se a pessoa não conseguir se recuperar dos erros que aparecem na plataforma por conta própria, provavelmente ela vai abrir um ticket no suporte. E isso custa dinheiro para a empresa. Ou talvez ainda, um cenário mais extremo, ela pode abandonar o produto. O que é pior ainda para a empresa, porque já teve investimento em marketing para atrair essa pessoa, né? E com boas mensagens de erro, mensagens que não sejam genéricas, mensagens que ajudem as pessoas a continuar, a gente consegue economizar dinheiro para a empresa. Então, e isso é metrificável. A gente começa a trabalhar num produto que não tem essa cultura ou que tem muito ponto para melhorar, a gente consegue mostrar métricas de, por exemplo, o número de chamados caindo depois que a gente implementou essa mensagem. A gente consegue provar o valor do nosso time para a empresa, o valor até financeiro, né? Até para eles entenderem que não precisamos investir em UX aqui na empresa. Essa galera tá de olho, essa galera tá fazendo a gente economizar barra ganhar dinheiro, né? E um outro ponto que é um pouco mais subjetivo, de outro benefício, é a voz do produto. Eu trouxe aqui que a forma como a gente lida com situações adversas, ela sempre é reveladora sobre a nossa personalidade, né? Alguma coisa não sai como a gente espera. E com produtos, eu vejo que isso não é diferente, assim, com a experiência, que quando uma coisa não dá certo, se a gente tem um tom de voz forte, consolidado, a gente pode se apropriar desse tom de voz para usar ele para passar boas mensagens, né? Tem um exemplo que muitas pessoas citam, que eu até acabei não trazendo aqui, porque ele é um pouco antigo e, enfim, é do Slack. O Slack tem uma mensagem de erro que quando eles têm uma falha técnica e eles não sabem o que aconteceu, eles explicam, olha, a gente não sabe o que aconteceu. E se a gente soubesse, a gente contava. Então eles têm um tom de voz muito forte, eles aproveitam isso para usar até em momentos que as coisas não dão certo, sabe? E tanto que exemplos como Nubank, Slack, várias marcas sempre são citados nesse tipo de conversa aqui, que nem a que eu estou tendo com vocês, porque eles fazem isso muito bem, né? Eles têm uma voz e eles utilizam ela não só para vender, mas também em momentos ruins, enfim. Então, são dois benefícios aí de boas mensagens de erro que eu acho muito importantes. E assim, resumindo essas mensagens de erro, interfaces gráficas, esse papo que eu tive aqui com vocês, a gente trabalha para prevenir o erro sempre que possível. A gente tem que compreender todo o contexto, aí as regras de negócio, limitações técnicas, para poder escrever uma boa mensagem de erro. A gente não pode ver um ponto fora da curva, né? A gente tem que ver todo o contexto para saber o que a gente está falando. A gente precisa orientar as pessoas rumo ao próximo passo. Assim, acho que é interessante ter isso em mente. A gente está ali para ajudar ela a concluir uma ação. Não está ali para ajudar no sentido de como em inglês é patronizing, né? Que coisa estranha quando foge a palavra. Mas enfim, a gente não está ali para mentorar, assim, ou pegar pela mão. Não é nada de caridade, assim. É realmente o nosso trabalho é orientar as pessoas para o próximo passo. E constantemente analisar os feedbacks e melhorar as nossas mensagens, porque assim que a gente publicar alguma coisa no nosso produto, a gente vai poder analisar as métricas, a gente vai poder analisar os feedbacks das pessoas, a gente vai poder ver capturas de tela, comportamento, e a gente pode usar tudo isso, né, num ciclo virtuoso para continuar melhorando as nossas mensagens, fazendo com que cada vez mais a voz do nosso produto seja consistente, que as pessoas, quando elas travarem em situações adversas, ainda assim elas encontrem o caminho, né, para continuar. E
esses pontos, assim, acho que resumem bem o que eu tentei trazer aqui. Espero que eu tenha sido claro. É um assunto muito longo, não acho que ninguém tenha verdades definitivas para trazer sobre, porque o cenário está sempre mudando, né? As boas práticas também mudam. Há um tempo atrás, colocar ops, que pena, em mensagens de erro era super uma boa prática. Hoje em dia isso já é bastante questionável. Então, tudo isso com o passar do tempo a gente vai aprendendo coisas novas, aplicando, né? Aprendendo com o erro. E eu acho isso muito interessante, muito mágico da nossa área, porque a gente não lança coisas que ficam lá cravadas na pedra, né? Logo, elas são é um processo iterativo, então a gente está sempre aprendendo e melhorando com o que a gente já fez. E muito obrigado. Eu deixei aqui os meus contatos principais, tem o meu e-mail e o meu LinkedIn, é só procurar lá Lucas Anini, se quiser conversar, trocar uma ideia, eu estou por lá. Posso demorar um pouquinho para responder às vezes, mas respondo. E então foi um prazer. Obrigado, Aral School, pelo convite e espero que vocês tenham gostado da fala. E é isso, gente. Um abraço.